a proposta nesse exercício? A proposta desse exercício não é necessariamente ou ainda a elaboração de um título para o sermão. Isso pode ou não acontecer simultaneamente. Mas o exercício em si é que você consiga extrair da estrutura um tema com palavras ou frases da própria estrutura. Em alguns momentos isso vai se encaixar perfeitamente, em outros não. Mas não é ainda, a ideia não é ainda atribuir um título que vai ser usado no sermão. Depois você pode fazer as adaptações do sermão e pode mudar o título. Mas nesse primeiro momento, a ideia é apresentar um título para a estrutura que expresse a sua ideia central. Então, primeiramente, vamos observar a estrutura, como é que está organizado o texto, e depois a gente vai focar em cada estrutura para ver a ênfase de cada estrutura. Do verso 19 ao verso 51, nós poderíamos dividir em pelo menos duas estruturas maiores. A primeira, começando no verso 19 e indo até o verso de número 34. E aí o assunto principal que é desenvolvido aqui é basicamente o testemunho de João. Isso vai ficar evidente já no verso 19, quando o texto introduz o assunto, dizendo: este foi o testemunho de João. Então, isso vai até o verso número 34. E a segunda estrutura poderia ser dividida, ou pode ser dividida, do verso 35 ao verso 51. E aí aqui o foco deixa de ser João e passa a ser agora o conteúdo do testemunho de João, ou seja, o próprio Cristo. Como é que essa divisão acontece? Acerca do testemunho de João, nós vamos ter aqui vários blocos, vários relatos que têm como foco principal justamente o seu testemunho. E aí o primeiro vai do verso 19 ao verso de número 23. O segundo vai do verso 24 ao verso de número 28. O terceiro do verso 29 ao verso 34. E aí, depois, então, nós temos a próxima estrutura já focando na pessoa do Messias. E aí temos, então, a primeira estrutura nesse segundo tópico, nesse segundo assunto, do verso 35 ao 42. Do verso 43 ao 51, nós temos, então, a última estrutura. Então, vamos fazer a leitura do texto e a gente vai pontuando aqui algumas questões para que essa divisão fique clara e também o assunto que foi dado em cada divisão também fique clara com base na leitura que faremos agora. Então, o texto começa no verso 19, apresentando que esse é o testemunho de João. É sobre isso que o texto nesse assunto que o texto vai focar. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então, a parte essencial do testemunho de João é basicamente essa declaração: eu não sou o Cristo. E então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Se você perceber, no primeiro momento e no segundo momento, João basicamente faz aqui uma declaração negativa. Ele começa dizendo: eu não sou o Cristo, e depois uma declaração positiva: eu sou a voz do que clama no deserto. Com base nisso, então, eu elaborei o tema trazendo essas duas ideias principais: eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto.
Essa primeira estrutura, então, referente ao seu testemunho, vai do verso 19 ao verso de número 23. Verso número 24 começa da seguinte forma: Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. O verso 24 não dá muitos detalhes, então não sabemos aqui se o texto está se referindo à mesma delegação, a mesmo aos judeus que vieram, enviados de Jerusalém por parte dos sacerdotes levitas, ou se ele está se referindo a uma segunda situação. Não fica muito claro isso no texto. Então, por que batiza se não é de Cristo, nem Elias, nem profeta? Respondeu-lhe João. Observe que o ponto central ainda é o testemunho de João. Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João, nesse testemunho, dá duas declarações-chave, basicamente. A primeira é que Jesus já estava no meio deles, e a segunda é que ele viria. E quando ele fala que ele viria após mim, ele está se referindo ao seu ministério. Jesus já estava entre eles e começaria o seu ministério. Então, basicamente, também são essas duas declarações-chave que ele vai falar no seu testemunho. Cristo já está e Cristo virá. Então, com base nisso, foi formulado o segundo título: Ele está no meio de vós e ele é superior, porque quando João diz que ele vem após mim, ele vai dizer que ele não é digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele aponta para a sua vinda, e a sua vinda como alguém que é superior. Nós poderíamos acrescentar que ele já está no meio de vós, ele virá, que é o que ele coloca aqui, mas o ponto que ele destaca com ele virá é que ele é superior. Então, essa é a ideia central da segunda estrutura. Verso 29 ao 34, temos então a próxima estrutura. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existe antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel vim. Por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi, tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aqui ainda é o testemunho de João. E agora o ponto principal é quando Jesus, então, quando João vê a Jesus, ele diz que ele é o Cordeiro de Deus, fazendo a alusão lá ao texto de Isaías, ou ao conceito de Cordeiro de Deus no Antigo Testamento, tanto de Isaías quanto de Números, Êxodo capítulo 12, e ele vai então finalizar quando fala sobre o batismo, dizendo que esse é o Filho de Deus. Então, com base nisso, o tema foi elaborado dizendo que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e também ele é o Filho de Deus. Novamente, ele apresenta aqui, dentro do seu testemunho, duas verdades centrais que servem como base para o que ele vai desenvolver ao longo desses versículos de 29 ao 34. Alguma pergunta até esse momento? Pastor, Sim. um princípio desse último trecho aí, que vai do 29 ao 34, seria poder afirmar que
em Jesus está a presença do poder de Deus, quando ele é declarado como o Cordeiro de Deus e o Filho de Deus também, no final do trecho aqui, no 34, finalzinho. Só repete o princípio, Em reafirmar Jesus, o poder de em, Deus. isso, em Jesus está a presença do poder de Deus, ou seja, o Deus poderoso presente na terra. Ok. Aí, o que é que vai definir ou o que vai nos ajudar a entender se esse princípio estaria correto ou não? Seria o entendimento dessas duas figuras que são usadas por João. A primeira, o Cordeiro de Deus, e a segunda, o Filho de Deus, que mais tarde ele vai utilizar também mais lá para frente. Nesse caso aqui, o Cordeiro de Deus é mais uma questão de expectativa desse Cordeiro prometido, lá de Isaías, que viria para lidar com o pecado. Então, nós não temos aqui tanto quanto, por exemplo, quando ele vai fazer uso do título Filho do Homem, aí nós temos aqui uma figura já de Daniel 7, onde o contexto é de realeza, o contexto é de poder, aí já é diferente. Nesse caso aqui, vamos pensar que seja o inverso, seja a figura de algo frágil, que vai sofrer, que vai ser moído, e que por meio da morte vai trazer ou vai lidar com algo essencial, que é o próprio pecado. Então, nesse caso aqui, não estaria relacionado à presença do poder, mas à vinda do Messias que iria lidar com o pecado. Só um minutinho, eu vou só conectar aqui um cabo que desconectou e já retorno. Só um minutinho. Ok, dúvidas? Oi, pastor. Estou falando com Débora aqui, aproveito e coloco a dificuldade que eu tive em relação a essa questão do Cordeiro de Deus. Em relação aos exegetas, eu encontrei duas formas de interpretar esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uns creem que aqui é uma clara referência ao Cordeiro sacrificial, né? E aí eu acredito que fazendo alusão a Isaías, mas também há aqueles que acreditam que aqui está se fazendo uma referência ao Cordeiro Pascal. E se for ao Cordeiro Pascal, então está muito mais ligada ao exercício do juízo do que a questão da salvação. Minha pergunta é a seguinte: eu posso, já que a gente está falando de interpretação, eu posso, então, entender essa figura do Cordeiro aqui, que é uma figura típica do Antigo Testamento, que a gente vai buscar lá, né, para entender aqui, se eu posso utilizar, já jogando lá para os princípios, com a ideia, não o princípio formulado, mas com a ideia de que Cristo é aquele que veio tanto para exercer a salvação, através da sua morte vicária, substitutiva e expiatória, como também para exercer o juízo, uma vez que aqueles que não acomodarem essa mensagem no coração serão condenados. Ok. Como é que vai funcionar esse raciocínio? O contexto da citação vai nos ajudar a chegar a uma conclusão em relação a isso. Então, o que você colocou vai se encaixar dentro dessa mensagem que está sendo anunciada perfeitamente. Então, o capítulo 2, capítulo 3, vai falar basicamente sobre isso. Como que a vinda de Cristo marca tanto o momento de libertação, de salvação, mas também como marca um momento de juízo, onde Deus, por meio traz condenação àqueles que rejeitaram a palavra, né? É uma possibilidade. Por que que, nesse caso aqui, na minha opinião, seria mais essa citação de Cordeiro se encaixaria mais em Isaías e menos em Êxodo, porque o ponto que ele associa aqui, quando ele fala sobre Cordeiro, é o que tira o pecado, diferentemente de Êxodo. Então, no texto de Isaías 53, 52, 53, vai ficar claro a forma como ele está lidando com o pecado, o que já não fica tão claro como você falou no texto de Êxodo.
Então, o êxodo, o cordeiro, é a figura, assim, como você mencionou, por meio do qual Deus traz o juízo, mas também é a figura por meio do qual ele traz a nova vida. Então, nesse caso aqui, como ele aponta o fato de que esse cordeiro vai dar com o pecado do mundo, então talvez se encaixe aqui melhor a alusão feita por Isaías do que a alusão feita lá em Êxodo 12, apesar de que no contexto mais amplo vai se encaixar perfeitamente também a ideia de juízo. Esse é um tema que vai ser desenvolvido a partir das próximas sessões. Ok? Ok. Mais alguém? Alguma outra dúvida? Alguma outra percepção do texto? Até esse momento aqui do verso 34? Professor, só uma Sim. dúvida. Na sua divisão, o senhor colocou até agora 3 estruturas. Em cada uma estrutura dessa, o senhor extrai um princípio? Eu sei que o senhor ainda não chegou lá na explicação dos princípios, né? Mas em cada uma dessas estruturas aqui que o senhor já apresentou, o senhor extrairia delas um princípio? É uma possibilidade. Então, vamos pensar aqui em possibilidades. Uma possibilidade, cada estrutura, um princípio. Outra possibilidade seria o tema, porque apesar de ter dividido aqui já no início em 3 estruturas, o que eu mencionei no início é que essas 3 estruturas têm um tema central, que é o testemunho de João. Então, eu posso, na segunda opção, seria qual? Extrair princípios desse bloco maior. E aí eu não estaria limitado necessariamente à estrutura menor, mas sim ao assunto maior. É uma possibilidade. Isso pode acontecer tanto nessa única estrutura, nessa seção do 19 ao 34, quanto em relação a todo o texto. Eu posso, por exemplo, depois, no final de todo o texto, pegar os princípios ou verdades centrais de todo o texto. Então, eu posso seguir por estrutura, mas também posso seguir de forma geral, sem necessariamente funcionaria da seguinte forma: posso pegar mais de um princípio de uma estrutura, ou se eu não achar para o momento tão relevante, eu posso deixar, por exemplo, uma estrutura sem retirar um princípio. Isso vai depender de quê? Do momento, do público e da área em que eu quero enfatizar naquele determinado momento. Vai depender do tempo que a pessoa tem, se vai ser um tempo curto ou não, para que ela faça essa avaliação e essa seleção. Alguma outra dúvida? Alguma outra participação, contribuição? Talvez, pastor, se a gente terminando a estruturação, por exemplo, esse primeiro bloco que o senhor fez, e que a gente fez também, apesar do meu não ter ficado assim, né, com certeza, mas é extrair, por exemplo, desses 3 tópicos aqui, a ideia central, né? O que é fazer um resumo, esse resumo é uma afirmação, e aí eu vou transformar em princípios, talvez um encadeamento de verdades que vão culminar nessa afirmação que eu fiz. Pode ser assim Perfeito. também. Exatamente, sim. Tudo isso a gente está, primeiramente, falando do trabalho de texto, sem levar em consideração o momento da exposição. Aí, no momento da exposição, vamos pensar que você já fez essa primeira parte. Aí, na exposição, dependendo do público, do tempo, dependendo do texto que você vai expor, vamos pensar que você, em um estudo bíblico, decida falar somente dos versos 19 ao verso 34. Aí você, naturalmente, vai apresentar mais de um princípio acerca dessa estrutura. É uma possibilidade também. Mais alguém? Vamos, então, partir para a segunda parte aqui. Você fica à vontade, quem quiser participar. Verso de número 35, a gente vai perceber a mudança de assunto. Observe como identificar as estruturas nos evangelhos é muito mais simples do que identificar a estrutura nas cartas. Ou seja, um texto narrativo é mais simples você perceber a mudança de estrutura, de cena, do que você perceber isso em um texto discursivo. Observe aqui no verso 24, ou melhor, verso de número 24,
como isso vai ficar claro essa divisão? Ele vai começar aqui uma nova estrutura dizendo isso. Ora, os que haviam sido enviados, já fica claro que há aqui uma nova situação, ou um novo envio, ou uma nova visita. É um momento diferente do que foi tratado. Isso vai ficar também, vai acontecer a partir do verso 29. Só que agora ele vai usar a expressão no dia seguinte, para fazer o quê? Para demarcar essa mudança. Então, é esse o ponto que ele quer chamar a atenção. Houve uma mudança de tempo, então, provavelmente também haverá uma mudança no conteúdo. Isso vai se repetir também no verso número 35, quando ele diz o seguinte: no dia seguinte, ele já também mudou o tempo. Naturalmente, nós temos aqui o início de uma nova estrutura. No verso de número 43, também ele usa o mesmo recurso, no dia imediato, sinalizando novamente uma mudança de estrutura. Isso depende, a forma como o autor vai sinalizar essa mudança de estrutura vai depender de cada texto. Nós vamos ver no capítulo 3º como que é mais complexo essa divisão, esse reconhecimento de onde começa o texto e onde termina. Nesse caso aqui, já está bem mais fácil, porque ele vai usando alguns recursos para sinalizar essa mudança e, naturalmente, a gente consegue perceber com mais facilidade. Mas vamos lá, no verso 35, no dia seguinte estava João, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Observe que ainda no verso 35, aparentemente, se nós lêssemos somente até o 35 e 36, parece que continua falando sobre o testemunho de João, o que se encaixaria na unidade anterior. Mas aí, continuando a leitura, nós vamos perceber o seguinte: os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram. Aí aqui nós já temos, então, uma mudança do testemunho de Jesus, de João, para seguir a pessoa de Cristo. E aí entra em cena agora, quem toma conta da cena não é mais João, mas o próprio Senhor. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele, aquele dia sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele chamou primeiro seu irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, o que está acontecendo agora com a chegada desse Messias que foi anunciado na primeira parte? Nós temos basicamente uma declaração: achamos o Messias, e uma segunda declaração, onde aqueles que acharam o Messias agora estão compartilhando com outros, dizendo que eles também devem segui-lo. Então, nós temos também o chamado aqui de Jesus, quando diz: vinde e vede, um chamado do próprio Cristo, mas o restante do texto vai focar basicamente no fato de que os discípulos acharam o Messias prometido, anunciado por João, que era o conteúdo do testemunho de João, e então eles não só o encontraram, como também agora estão compartilhando com outros, para que outros possam segui-lo também. Isso acontece do verso 35 ao verso 42. Verso de número 43 diz o seguinte: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei
e a quem se referiram os profetas: Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Observe como há essa movimentação no texto, onde há um convite da parte de Jesus para que os discípulos sigam, há uma declaração de que ele foi encontrado e, novamente, um convite agora dos discípulos em relação aos demais candidatos ao discipulado. Verso 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e perguntou-lhe, aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, quais são os eventos centrais que acontecem aqui? O primeiro é o fato de Jesus, então, chamar a Filipe, com a expressão aqui no verso, em destaque no verso 43, segue-me. Agora, Filipe encontra Natanael e diz: achamos o Messias. Então, isso acontece agora no verso número 45. Filipe testemunha agora acerca desse Messias, dizendo que ele deveria vir e ver, e novamente agora, ou no final, nós temos não mais a declaração de Filipe, mas de Natanael dizendo, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Então, resumindo tudo isso, nós temos basicamente a expressão segue-me, vem e vê, ele é o Filho de Deus e também Rei de Israel. Esse seria, então, o assunto central desenvolvido nessa última sessão. Observe que tanto essa estrutura A quanto a estrutura B estão focando basicamente em quê? Na chegada do Messias. Esse é o ponto central. A primeira parte está focando no testemunho de João, mas falando acerca da vinda do Messias. Então, enquanto a primeira parte fala que o Messias está vindo, a segunda está dizendo que o Messias chegou. Então, é basicamente esse movimento que acontece dentro dessa sessão. Perguntas? Essa é uma estrutura, certo? Oi? Há possibilidade de se ter outra estrutura do mesmo texto? Depende da seguinte situação. Mesmo tendo uma estrutura diferente, se você consegue justificar a organização do texto, é a possibilidade sim. Como é que funciona? A organização, o fluxo do argumento. Quando eu digo argumentação, eu estou falando no sentido da análise do discurso. Como é que um argumento se encaixa no outro? Isso você pode ter estruturas diferentes, mas no final a conclusão precisa ser a mesma. Entendi. Deu para entender? Eu sim. Então, há possibilidade sim. E isso vai acontecer com muita frequência, por exemplo, em alguns textos, em que você vai pegar um determinado comentarista e ele vai classificar aquele texto dentro de uma determinada estrutura. E aí você vai para outro comentário e aquele texto já está numa outra divisão. Por quê? Porque, mesmo percebendo que há essa flexibilidade, mas a questão central é como é que esses argumentos que você identificou, onde começa e termina cada argumento, como é que eles estão organizados dentro do texto bíblico. Isso vai influenciar no resultado final. Perguntas?
qual é o nosso objetivo com essa proposta de trabalho na disciplina? Esse tipo de trabalho é algo que você que já está no ministério, ou que serve na igreja local, ou que deseja viver integralmente no ministério, esse vai ser o trabalho diário seu. Qual é o trabalho diário daquele que é chamado para servir? É o trabalho de exegese e exposição da palavra do Senhor. Essa é a prioridade do nosso ministério. Então, é isso que precisa ocupar a maior parte do tempo daquele que foi chamado para o ministério. É um momento de leitura do texto bíblico que precisa ser feito em oração, um momento de análise que exige necessariamente tempo, onde a pessoa precisa gastar ou investir tempo considerável, semana após semana, para que antes dela começar a pregar ou a ensinar acerca daquele texto, ela consiga compreender as verdades e como essas verdades estão organizadas dentro da palavra do Senhor. Alguns entendem de forma equivocada a importância disso e acabam, quando falam acerca de outros ministérios ou outras áreas dentro do ministério que nós assumimos, acabam fazendo uma distinção. Eu lembro que, na época em que eu fiz o mestrado no Andrew Jump, nós tínhamos, na época, 9 ou 10 áreas de concentrações diferentes no mestrado. Tinha Antigo Testamento, Novo Testamento, aconselhamento bíblico e outras áreas. E aí havia uma brincadeira todas as vezes em que alguém perguntava a área de concentração que alguém estava cursando, e quando alguém falava Antigo Testamento, Novo Testamento, e a pessoa que fazia, na época, aconselhamento, ela dizia o seguinte: não, essa área aí não é para mim, eu prefiro mesmo aconselhamento. Eu ouvi isso inúmeras vezes de pastores que já estão no ministério, que já estavam já no mestrado, alguns já concluindo, e optaram por aconselhamento bíblico porque não tinham a pretensão ou achavam complicado ter que lidar com grego, ter que lidar com hebraico. Esse trabalho de exegese, para eles, era de fato algo que não chamava tanto a atenção. Quando a gente ouve uma declaração como essa, a gente percebe o caminho que nós temos seguido, é a dicotomia que temos feito dentro do nosso próprio ministério. Então, a pessoa acreditar que o ministério de aconselhamento é mais simples do que o ministério de alguém que precisa fazer exegese e a explicação do texto bíblico, se a pessoa chegou a essa conclusão, é porque ela fez uma dicotomia que não existe na palavra do Senhor. Porque qual é, de fato, o ensinamento bíblico? É que aquele que aconselha, ele precisa aconselhar, ele precisa ministrar, mas para fazer isso, primeiramente, ele precisa entender a palavra do Senhor. Ou seja, o conselheiro bíblico, ele tem um trabalho ainda muito maior que o pastor que não é um conselheiro bíblico. Por quê? Porque, primeiro, antes de aconselhar, ele vai precisar ter uma vida de estudo disciplinada em relação à palavra do Senhor, para que ele tenha conteúdo para, então, aconselhar. Caso contrário, o seu aconselhamento será um aconselhamento baseado em experiências de outros ou na sua própria experiência, mas ele não vai conseguir manusear a palavra do Senhor diante de muitas situações, porque lhe faltou essa base, porque ele não entendeu que essa parte ela é extremamente necessária para todos os ministérios que desenvolvemos dentro da Igreja do Senhor. Então, essa é a proposta para a classe, é que ao longo desse módulo e que ao final do módulo, vocês consigam fazer isso de forma natural em qualquer leitura bíblica. Eu não tenho nenhum trabalho, não tenho nenhuma disciplina, estou lendo simplesmente por prazer a Bíblia no momento devocional ou qualquer outro momento,
mas eu já estou aplicando, fazendo as minhas observações, analisando o texto, e isso vai acontecendo ao longo do tempo, em determinado momento, isso vai acontecendo de forma muito natural. Então, por quê? Porque algo foi exercitado e se tornou um hábito e depois vai fazer parte da forma de abordagem, como vocês já têm feito, e com certeza a ideia aqui é somente estar reforçando todo esse princípio de interpretação. Alguma dúvida, alguma participação? Nós vamos passar para a parte dos princípios. Se alguém tiver alguma contribuição, fique à vontade para poder participar nesse momento. Eu elenquei aqui pelo menos 5 verdades que o texto nos apresenta. Então, eu não fiz necessariamente dentro daquela sugestão que a Rogéria colocou, de cada estrutura um princípio. Essa é uma possibilidade e talvez seja até bem mais fácil para a igreja entender quando o pregador ou a pessoa se propõe a fazer uma exposição do texto para a igreja. Porque se cada estrutura tiver um princípio, esse princípio naturalmente vai ser virado da ideia central da estrutura e naturalmente a igreja vai conseguir compreender melhor tanto o texto quanto o próprio princípio que a pessoa deseja aplicar no texto. Então, são esses aqui os princípios. O primeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus prometido, que resolverá definitivamente o problema do pecado. Aqui está a importância de atribuir o Cordeiro de Deus a Isaías, porque o que o texto vai falar nessa expectativa de que ele iria lidar com o pecado. O segundo princípio, Jesus é o rei, e aí nós temos aqui algumas nomenclaturas que são atribuídas a ele. Ele é o rei, ele é o Cristo, ele é o filho do homem, e agora sim, quando se fala sobre filho do homem, lá no finalzinho do texto, ele vai usar essa expressão, ele vai usar a figura de Daniel, capítulo 7, que é o governo, a figura do rei, que tem um governo eterno, que governaria de forma soberana sobre todos os povos do mundo e que reuniria todos os povos debaixo do seu governo. Um terceiro princípio, Jesus é o ungido de Deus, por meio de quem Deus cumprirá a promessa de derramar o seu Espírito para que o povo de Deus possa permanecer seu povo, para que o povo de Deus possa permanecer como seu povo para sempre. Então, há uma alusão de cumprimento de várias profecias que falam sobre a vinda ou derramar do Espírito Santo. Ezequiel, Amós e vários outros vão falar sobre esse momento que seria marcado dentro da história da salvação, onde Deus traria uma mudança de coração por meio do derramar do Espírito. E isso aconteceria por meio do ungido, como é apresentado nessa alusão que João vai apresentar de Cristo, quando o Espírito vem sobre ele e repousa sobre ele. Jesus foi revelado por Deus para que os homens testemunhem a outros sobre sua pessoa e missão. Naquele movimento todo onde João aponta para o Cordeiro de Deus, onde as pessoas vão até Jesus e são chamadas por ele, encontram a Cristo e depois elas são propagadores desse próprio testemunho. Então, é esse o movimento que é destacado aqui. Jesus é revelado por Deus, inicialmente a João. João testemunha aos outros para que os outros possam, então, testemunhar a outros. Jesus é o mestre divino que conhece perfeitamente a natureza e sonda os corações. Quando Jesus fala a Natanael, isso aqui fica muito evidente, como que Jesus conhecia Natanael, mesmo antes de Natanael se manifestar. Ele já conhecia tanto a natureza de Natanael, quanto também o seu próprio coração. Há possibilidade de encontrarmos outros princípios? Sem dúvida nenhuma. Muitos outros princípios são abordados no texto. Eu selecionei, eu retirei apenas 5, mas você pode retirar outros princípios além destes que foram mencionados aqui. Alguma dúvida? Ok, então,
Esse é o nosso objetivo. A gente vai encerrar agora o nosso encontro, lembrando que essa vai ser a nossa forma de trabalho. Compartilharemos sempre uma aula ou um vídeo referente a uma aula e ocuparemos somente um horário nos dias de quinta-feira. Qualquer dúvida, você pode ficar à vontade para poder mandar no meu pessoal e a gente vai tentando ajudar naquilo que for possível.